Jornal da Manhã. Entrevista. 7h mais 35, 7h35. Bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista desta segunda-feira. Uma manhã bastante chuvosa em São Miguel do Iguaçu e já começa a fazer aquele frio esperado para essa época. Bom, nosso assunto de hoje, vamos tratar sobre a amamentação, um tema que talvez durante a gestação, talvez durante todo esse período, né, principalmente para os papais e mamães de primeira viagem, se projeta muita coisa, se planeja muita coisa, mas poucas vezes se para pensar na amamentação, na importância e também nas consequências e sequelas, tanto psicológicas como físicas, que esse processo pode trazer. E é um processo natural, mas que mesmo assim, num mundo onde que estamos vivendo na época do conceito do corpo perfeito, também pode atrapalhar, e aí afeta o nosso psico, né? Nosso psicológico. E tá aqui para falar com a gente Anne Carolina Lima, especialista em amamentação, da gestação e desmame, e psicóloga e doula. Primeiro, bom dia para você, Anne, muito obrigado pela sua presença. Me explica o termo doula. Bom dia a todos que estão ouvindo. O termo doula é uma mulher que serve no parto, né? Na preparação para esse parto. E normalmente a doula ela atua mais no parto natural, né? Onde a mulher dá todo o suporte aí para questões emocionais, as dores, alívios das dores, enfim, e voltado para esse parto natural. A gente já atua também em cesáreas, né? Mas a gente atua mais na preparação para um parto normal mesmo, quando a mulher tem interesse de um parto de vias mais naturais. A amamentação é uma circunstância que acontece pós-parto, praticamente natural, mas que as pessoas, eu pelo menos o que eu vejo é que as pessoas não dão a atenção talvez devida, e aí tem uma série de questões, né? Desde a própria mudança do corpo, que ela é fundamental para acontecer uma amamentação efetiva e bem sucedida, né? Sim, o que acontece? Normalmente as pessoas elas têm isso de ser natural, eles pensam que é instintivo, né? A amamentação ela não é instintiva, então ela precisa ser aprendida. O que é instintivo aí é o bebê saber sugar, que é um reflexo primitivo mesmo, né? Ele já faz isso durante a gestação toda, enquanto ele está na barriga da mãe, ele faz o movimento de sucção, ele está aprendendo esse movimento. No entanto, quando ele vai ao peito, a gente é que precisa ensinar esse bebê a mamar. Então ele sabe sugar, mas ele não sabe se colocar para mamar. E nem a mãe sabe amamentar. Então não é tão... Ele é natural, mas não é instintivo. Não é uma coisa que colocou no peito, o bebê, ele sabe o que faz, né? A gente precisa dar a direção aí para esse bebê. Então se preparar para a amamentação desde a gestação, eu acho que é o caminho mais certo. Às vezes é como você falou, a gente se prepara tanto aí, né? Às vezes pensando no corpo, pensando num quarto legal, nas coisas materiais, enfim, a gente esquece que o que vai pesar depois é esse processo aí de amamentar, o pós-parto mesmo, pelas questões hormonais, as questões emocionais que vêm para essa mãe e que pesam na amamentação depois. A gente vê até a expressão depressão pós-parto, né? Sim. Muito em decorrência de todos esses fatores? Sim, a depressão pós-parto, ela também está relacionada por essas trocas hormonais, né? Durante a gestação, a mulher, ela está recebendo uma carga de hormônios que são responsáveis aí pela gestação, né? Por manter o bebê ali gestando por esses 9 meses, né? 40 semanas. E aí, quando esse bebê nasce, esses hormônios que estavam presentes na gestação, eles vão embora para virem os hormônios responsáveis pela
aquela amamentação. E aí essa queda hormonal às vezes acontece de forma bem brusca e aí faz com que a mulher ela passe então por um período em que o psicológico dela sofre aí um pouquinho. E aí algumas mulheres que já têm uma predisposição genética ou que já sofrem de depressão, ansiedade, algum quadro psíquico assim, elas tendem a ter um quadro depressivo mais brabo, assim, né? Que precisa ser acompanhado um pouco mais. Mas fora isso, ter essas questões emocionais aí mais delicadas é bastante normal para todas as mulheres, é bem comum acontecerem por conta desses hormônios. E a amamentação ela é importante, ela é um dos fatores aí de defesa para essas questões emocionais da mãe. Por quê? Quando a mulher amamenta, o processo de amamentação faz com que esses hormônios eles vão se regulando naturalmente. Então a queda acaba sendo menos brusca, né? Por conta disso. Tipo, tem um bebê mamando, então tem um corpo que está atendendo a demanda, né? Então quando as mulheres elas optam por não amamentar, elas acabam tendo um quadro de depressão muito maior. A gente, inclusive, fala que o uso de bicos artificiais, seja de chupeta ou mamadeira, elas não são recomendadas por conta disso. Se você coloca um bico no bebê para mamar, esse bebê vai menos para o peito. Automaticamente, esses hormônios eles vão estar acumulando ali, porque não tem um bebê. Eles não vão se regular da maneira que eles precisam. Então, o que é ideal para uma mulher no pós-parto? A livre demanda, né? Que bebê quer, a gente coloca no peito. Né? Então isso faz também com que esse emocional da mãe, essas questões hormonais da mãe, ela se regule de uma maneira mais natural possível. Aí entra um paradoxo, né? Que vamos pelo movimento tradicional, né? E natural, digamos que a amamentação da forma convencional, vamos colocar dessa forma, ela acontece, só que para muitas pessoas, dependendo do tipo físico, né? E isso não é para todas, mas para muitas pessoas acabam acontecendo consequências, né? Muitas mulheres reclamam do peito caído, de gorduras que acabam aparecendo ali por conta de todo o processo, estrias, dilatação, né? Várias questões. E a gente está numa sociedade, infelizmente, que está vendendo a mulher do corpo perfeito, no geral, né? As pessoas do corpo perfeito. Então, por mais que ela supere esse primeiro obstáculo psicológico, né? De depressão pós-parto e tudo mais, através da amamentação, mas esse segundo passo agora, por exemplo, ela escapou de ser afetada dessa forma, mas agora ela pode ser afetada porque ela começa a se olhar no espelho e não tá ok. Na verdade, como mulher, eu vou colocar isso também, né? A gente passa, sim, por esse período em que a gente não se reconhece, né? Por toda a transformação do corpo, né? A gente se olha e não se vê, né? A gente não se enxerga. Isso é bastante comum acontecer, né? Algumas mulheres, elas sabem, elas lidam melhor com isso, porque talvez não tenham esse estereótipo que a sociedade, né, por conta já prega aí, né, e exige muitas vezes da gente, né? Mas com relação ao corpo, a gente vê muitas mulheres que não amamentam, ou que amamentam por um período menor por conta realmente dessa estética, né? Às vezes já tem o próprio cirurgia mamária ali, um silicone que dá uma dificuldade, e às vezes traz uma dificuldade, né, com relação à amamentação. E aí essa questão, meu Deus, né, se eu amamentar por muito tempo, meu peito não vai ficar do mesmo jeito, vou ter que fazer uma cirurgia de novo, enfim. Então a gente vê refletido, e isso também pesa nesse emocional dessa mulher, né? Porque além da cobrança de nutrir o próprio filho ali, né, por conta da amamentação, tem essa questão dessa cobrança de se manter naquele corpo que tinha, ou de voltar para esse corpo que ela tinha antes, né? A gente sabe que, por exemplo, a amamentação, ela é um dos fatores que ajuda a mulher a ter o retorno do corpo mais rápido do que se ela não amamentasse. Então, a mulher que amamenta, ela perde peso
mais rápido, né? O retorno do útero também. Então, o útero, por conta da gestação, ele dilata e ele sai do lugar de origem dele ali, né? Quando a mulher amamenta, por conta de toda essa regulação hormonal, esse útero, ele retorna, então, para o lugar e ele por mais rápido do que se a mulher não amamentar. Então, a amamentação também é um fator de proteção para essas questões do corpo. Ela auxilia a mulher a esse retorno do corpo. Pensando no peito, infelizmente a gente não tem como dizer para a mulher, não, seu peito não vai ficar um pouco mais flácido, porque isso é natural, né? O peito, ele precisa ganhar aumentar ali para ter o espaço para esse leite. E aí, quando retorna, realmente a gente acaba ficando com um peito mais flácido. Mas eu acho que sabe compensa, que né? É irônico que a única função do peito é essa. E incomoda tanto, pois né? É a principal função. Acho que se a gente levar por esse aspecto, sim, né? Fisiológico, né, da coisa. Então, realmente. Mas vamos lá, né? Estamos num mundo de silicones. A mãe com silicone, como que faz? A mãe com silicone, qual é o ponto-chave de uma mulher que tem uma cirurgia mamária, seja ela de redução da mama sem a presença do silicone, ou seja, com silicone? É entender o tipo, primeiro, reconhecer ou saber qual é o tipo de cirurgia que ela fez, aonde essa prótese foi colocada, né? É muito importante. E eu acho que o fundamental, não só para mães com silicone, mas é buscar a preparação para a amamentação, sabe? Buscar um profissional, uma rede de apoio para esse pós-parto. Porque as mulheres que têm silicone, o que pode acontecer? Ter dificuldade de produção de leite, dificuldade para fazer esse peito ficar mais mole, macio. Bebês gostam de peito molinho, porque eles precisam que esse mamilo seja flexível, entre mais na boca, para que eles consigam fazer a pega boa. Então, as mulheres que têm silicone, elas acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade nesse sentido. Às vezes sente um pouquinho mais de dor do que outras mulheres. Mas se você entende isso e já reconhece isso antes do bebê nascer e começar a mamar, você sabe lidar com essas situações que vão vir. Então, preparar-se para a amamentação na gestação, e isso vale para os pais também, né? Como é importante o pai ser parte na amamentação. Ele não amamenta, mas ele pode fazer tantas outras coisas que facilitam para a mãe aí, né? Durante esse período que a mãe vai amamentar. Então, é muito importante a preparação, né? Preparar-se para a amamentação, preparar a rede de apoio, ou seja, quem vai estar ali para apoiar essa mãe, porque sem apoio ela não vai conseguir lidar com toda a dificuldade que possa vir aí com relação à amamentação. Qual a principal dica que você daria para as mães de primeira viagem? Talvez estão ouvindo essa entrevista, não pararam para analisar ainda esse detalhe, né? Se preocuparam muito com o berço, onde o bebê vai dormir, enfim, até com babá, com diversas situações, né? Já pensa na escola, né? Para quando esse filho vai voltar a trabalhar, mas não se preocupa aí. Então, a minha principal dica é preparar-se para a amamentação. De que maneira? Através de cursos com profissionais, trocar experiências com outras mães, né, que isso é muito importante, redes de apoio aí no sentido de grupos de gestante, enfim, preparar-se de fato para a amamentação é a chave, é o caminho, né, para isso é a minha principal dica, assim. Que maravilha, é importante, a gente fica surpreso, né, como o ser humano é complexo, né? Muito. E aí, se você ouve nossos avós, né? 8, 9, 10 filhos, né? Fica imaginando como que era, né? Nesse contexto. E vou abrir um parênteses, né? Sem bico, sem mamadeira, porque naquela época não tinha isso, não se dava isso, né? E hoje a gente tem e a gente quer colocar bico, a gente quer dar de mamadeira, a gente quer colocar tantas coisas aí no meio desse processo natural, né? Não é instintivo, mas é natural, né? E a gente coloca aí muitas coisas que vêm a atrapalhar esse processo. E aí a gente se culpa, né? A culpa é da mulher porque ela não teve leite suficiente. Só que colocou, né? Eu não sou contra bico, eu acho que bico e mamadeira é uma decisão que cabe à família, né?
mas desde que tenha consciência nessa escolha. Então, saber de quais são aí os benefícios e os malefícios desse uso desse bico artificial, né? Que os nossos avós não usavam, né? Não existia nada disso, né? Nada. Gente, estamos conversando com Anne Caroline Lima, especialista em amamentação, da gestação ao desmame, psicóloga e doula. Bom, só para finalizar, a gente falou muito de falta de leite, né? Sim. E as mães que têm o excesso da produção de leite, a gente sabe que tem muitas crianças que nascem prematuras, com dificuldade. E eu não sabia, né? Pesquisando aqui na pauta, o Brasil é o país que mais produz leite nesse sentido, né, para amamentação. O Brasil, ele é um país que está à frente aí com relação aos bancos de leite, né? Ele é um país que tem realmente os bancos de leite no Brasil, eles funcionam. Mas para esse banco de leite funcionar, essas mães que têm excesso, ou mesmo as mães que não têm excesso, mas que conseguem aí fazer uma extração e tal, doarem esse leite, né, para esse banco de leite para a gente manter. Porque os bebês, como você falou, prematuros, às vezes eles precisam ficar lá numa UTI neonatal, enfim, e aí eles não são amamentados diretamente no peito, né? Eles precisam receber muitas vezes esse leite através de sonda. Então a importância da doação de leite, né? E é bastante comum as mulheres terem excesso de leite, inclusive é mais difícil lidar com excesso de leite do que quando você tem uma baixa produção de leite, né? É um quadro bastante complicado aí para uma mãe. Às vezes a gente quer ter muito leite, né? Mas quando esse leite é em excesso também, ele precisa ser acompanhado. Não é normal, né? A gente não pode normalizar aí, porque aquela mãe que vai estar sempre com o peito vazando, que está sempre com a blusa a mamar, é um bebê que vai estar sempre regurgitando, né? Voltando esse leite, porque acaba recebendo uma quantidade, um volume de leite maior do que ele precisa. Então, também precisa ser acompanhado de perto esse excesso de leite. Agora, de verdade, a última. Eu, quando criança, ouvi muito isso das outras mães, enfim, da família. Alguns ficarem até mais tarde, 2, 3 anos mamando, 4 anos mamando. Até que idade é interessante? Assim, o Ministério da Saúde, né, qual é a recomendação do Ministério da Saúde? A recomendação médica mesmo, pediátrica, até os 6 meses, amamentação exclusiva, sem uso de chás, de água, nada disso. Um bebê que mama exclusivamente no peito, ele não precisa tomar outra coisa. Então, até os 6 meses, amamentação exclusiva no peito. Após os 6 meses, a recomendação é até os 2 anos. Mas a amamentação continuada, que é essa amamentação após esse período, ela é super indicada. Inclusive, bebês, né, crianças que mamam por mais tempo, são adultos emocionalmente mais saudáveis. Por quê? Por conta do contato pele a pele, do olhar, da troca mesmo afetiva que essa criança acaba recebendo. Então a amamentação continuada é bastante comum de acontecer e deve ser uma opção da mãe e do bebê. Tem bebês que com 1 ano e meio por aí eles já começam a recusar o peito, começam a ir para a escola, começam a se alimentar. Após os 6 meses essa amamentação ela se reduz mesmo, né, por conta da própria alimentação. Mas tem bebês que eles têm essa necessidade de sugar por mais tempo. Então é uma escolha que tem que vir da mãe, né? Tem que ser bom. Eu digo que a amamentação ela tem que ser prazerosa para os dois, né? A mãe tem que estar bem com a amamentação e a criança também. E aí, enquanto isso for possível para os dois, a amamentação ela é indicada por muito tempo. Nossa, eu não imaginava que poderia ficar tanto tempo assim, né? Sim. Interessante. Bom, eu quero agradecer aqui a Anne Carolina Lima, especialista em amamentação, da gestação ao desmame, psicóloga e doula. Eu que agradeço, imagina, eu que agradeço e estou à disposição, né, para a gente falar mais sobre esse assunto. Quando vocês quiserem, eu estou à disposição, tá bom? Agradeço muito. Obrigado, Anne. E é importante, porque a gente acha que sabe, né? Isso. E sabe muito pouco, mas muito pouco mesmo, né? Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Um bom dia, uma ótima semana para todo mundo. Vamos lá então com esporte. Diego Soares já está no ponto para trazer as principais informações deste final de semana. Eu volto às 11 da manhã com o Jornal da Manhã. Volto às 11 da manhã com o Em Dia com a Jornal.
Até lá. Jornal da Manhã. Esportes. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Jornal. Valeu, Alessandro, e vamos